reservas. Então, hoje a gente vai trazer aí para vocês o que entrou de novidade, vamos falar um pouquinho mais também sobre reservas de salas. Então, como eu falei, né, deixa eu me apresentar, eu sou a Tiarê, a gente tem a Débora junto com a gente, e hoje o nosso treinamento ele vai estar totalmente focado aí para a gente falar sobre o aplicativo. Então, a gente vai trazer dentro do aplicativo as novidades que foram inclusas, a gente vai falar também sobre essas configurações, como que vocês ativam, né, dentro do painel de gestão, as novidades que estão lá no aplicativo, e por último a gente vai abrir aí para vocês tirarem dúvidas e fazerem perguntas aí referentes ao aplicativo. Vamos mostrar um pouquinho da agenda do que rolou neste mês de março aqui para vocês. Então, a gente teve ali no comecinho envio e entregas, a gente falou na semana passada sobre o treinamento geral, e hoje a gente vai falar sobre o treinamento também geral dentro do aplicativo de reservas. Trazer um pouquinho e falar sobre o Pollen para vocês, o nosso programa de indicação da DeskBee, então a gente está sempre divulgando. Falar um pouquinho aqui sobre as indicações, então basta vocês se cadastrarem, conferirem o regulamento, o cadastro é rápido, é fácil, toda vez que vocês se cadastram, vocês então vão incluindo nesse cadastro as indicações de vocês, e toda indicação, pessoal, que for convertida, ela vai gerar premiação aí para vocês. Aqui um pouquinho mais sobre os prêmios que vocês podem estar ganhando em cada indicação que vocês façam. Vale ressaltar que toda indicação ela é cumulativa, então quanto mais vocês indicam, mais prêmios vocês ganham. Um pouquinho também de quem está participando conosco aí dessas indicações do nosso programa Pollen, algumas das empresas que inclusive até mesmo já foram premiadas. E vamos então seguir aqui com a nossa webinar de hoje. Então, pessoal, como eu falei, aí estou trazendo aqui para vocês, hoje a nossa webinar, ela vai estar focada no treinamento que a gente vai mostrar e vai trazer aí para vocês dentro do painel e do aplicativo. Então, a gente vai já focar na comunicação. Então, ao entrar, a gente tem 2 tipos de comunicação que ficarão disponíveis aí e que serão cadastradas por vocês. Vale ressaltar que essa é uma maneira fácil aí de vocês estarem comunicando, informando seus colaboradores, não só do uso do aplicativo, mas de uma maneira geral, né, com relação aí às informações que vocês querem, então, disponibilizar para o seu colaborador. Então, a gente tem aqui o nosso comunicado, ele sempre vai ser disparado no momento que eu faço o primeiro acesso, então ele vai trazer aqui a informação, ótimo. Fechando, fácil acesso na nossa lateral, e acima a gente tem o banner, tá, pessoal? Então, o banner, vocês mesmo que vão disponibilizar aí o tipo, a forma com que este banner vai, então, aparecer no acesso do aplicativo. Ressaltando que o banner, pessoal, ele fica disponível tanto em acesso, né, pelo desktop, quanto os acessos lá no mobile. Então, se a gente clicar, traz aí a mensagem que vocês vão incluir, e vocês também têm a facilidade de incluir um link que poderá direcionar ali para uma outra página, seja um informativo de vocês, sejam algumas regras, perfeito? Então, esse banner, ele fica sempre disponível de acordo aí com a configuração que vocês realizem. Novidades que a gente tem agora dentro do aplicativo, nada mais é do que a planta real time. Então, vocês conseguem acompanhar em tempo real o colaborador, todas as reservas aqui dos andares. Então, aqui a gente já consegue visualizar, né, reservas e espaços que estão livres. Então, o real time vai trazer essa visualização
Consigo, através também do real time, realizar uma reserva ao lado já de um colaborador ou dos espaços que estejam livres. Tá? Então, não só pelo real time tenho essa facilidade, como também eu consigo facilmente trocar os meus andares, caso a sua unidade tenha mais de um andar. Então, aqui a gente está vendo uma planta de cobertura. Se eu quiser passar para o 15º andar, eu tenho essa facilidade. E traz também a informação com base na data e no horário. Se a gente quiser e precisar realizar uma busca para outras unidades que vocês tenham, para uma outra data, para um outro horário, então a gente vai ter também essa facilidade, ó. Aqui eu consigo visualizar outras unidades, então eu posso fazer essa troca, vai me trazer aqui a planta, ó. Então aqui eu também consigo já visualizar as reservas do local, ó. Então temos aqui. Quero editar, quero trocar o meu horário também, quero ver então as reservas do período da tarde, vamos colocar assim. Então, mostrar os resultados, ó, ele vai buscar, ó. Então, ele vai trazer a informação de que a gente não tem, né, nenhuma reserva aqui no período da tarde. E se eu desejar, então, efetuar a reserva, basta eu clicar, ele vai direcioná-la para a planta. Deixa eu voltar lá, pessoal, que eu estou com um delay aqui na minha tela, peço desculpa para vocês. Então, se eu quiser reservar ao lado ali de uma pessoa, eu facilmente vou conseguir, ó, cliquei, ele vai trazer a informação. Como a gente está com o perfil da Jéssica, que já está reservado aqui, ele vai nos mostrar que já existe uma reserva para o período e não vou conseguir. Mas caso eu deseje em outro horário, aqui pelo real time fica fácil eu trocar a minha data, então posso facilmente substituí-la e mostrar resultados, vai trazer a informação, estou vendo a planta aqui liberada e vou facilmente, então, conseguir, ó, efetuar a reserva, clicando sobre a posição que eu desejo, vai habilitar o botão, e aí, como a gente está falando aqui do real time, a gente alterou, no caso, a nossa data, e a gente, então, vai inserir o horário que a gente, então, deseja realizar a nossa reserva, né? O termo, ele vai trazer essa informação, então o termo, ele vai trazer algumas informações referentes à posição que eu estou reservando, então é um comunicado também que vocês conseguem realizar diretamente com o colaborador, e vale ressaltar que aqui a gente então vai ter essa informação com relação ao tempo de tolerância do check-in e informações da reserva. Então, o real time, pessoal, ele é bem intuitivo, ele traz essa facilidade, essa reserva mais rápida, e para que vocês possam, então, habilitar o real time, a gente vai fazer essa configuração dentro do painel. Para quem não tem habilitado e deseja, então a gente vai acessar o painel de gestão, vai descer até ao nosso aplicativo aqui embaixo. Aqui a gente vai estar falando, então, da nossa personalização. E o real time, pessoal, ele vai estar aqui embaixo, ó. Vocês vão ter tela inicial do desktop. Aqui, então, a gente tem o real time. Caso o seu esteja desligado, escrito como oculto, basta clicar em exibir. Clicou em exibir, salva lá suas configurações, salvou. Vocês passam, então, já a ter a visualização do real time diretamente na tela do aplicativo, tá? Ressaltando que acessos pelo computador, ele já entra automaticamente, então essa é a visualização que vocês vão ter. Aquelas pessoas que vão acessar, então, ali pelo celular. Tia, a gente vai estar acessando pelo celular. Temos real time? Temos sim, tá, pessoal? Só que o acesso do real time aqui, ele é um pouquinho diferente. Então, quando a gente for acessar o real time pelo celular, a gente vai clicar na barrinha lateral, que é o menu, para abrirmos o nosso menu, e aqui a gente vai ter o nosso ocupação, trazendo então aqui o real time, a possibilidade de fazermos a reserva em tempo real.
Vale também ressaltar, pessoal, que pelo painel, a gente também vai ter aqui na nossa tela inicial as configurações dos nossos comunicados e dos nossos banners. Então, lembrando que o nosso banner, ele vai ser aquele pop-up que quando a gente realizar o acesso, ele vai então ficar em vermelhinho na tela. Então, vocês cadastram aqui, ó. Vamos olhar. A gente, então, tem aqui os dados. Então, vocês vão configurar o título, a mensagem, incluir, né, o botão se desejarem, se não pode deixar desabilitado essa opção de botão, de link, e é aqui que vocês definem se ele vai aparecer permanentemente ou se ele só aparece no primeiro acesso. O status permite que vocês liguem e desliguem a qualquer momento, então, o banner de vocês. Quero desligar, vou salvar, tá como ativo, e ao atualizar, ele não aparece mais, ele deixa de ficar visível. E acima do nosso banner, a gente vai ter os nossos comunicados, onde nos permite facilmente incluir, né, múltiplos comunicados. Então, aqui a gente tem um que fica visível, mas vocês podem sim adicionar mais de um comunicado ao mesmo tempo. Cada comunicado que for adicionado, ele vai adicionando aqui e a pessoa, então, pode ir passando para a lateral para ter o acesso. Então, pessoal, um pouquinho aqui para vocês do real time. A gente tem a agenda também na lateral. Essa agenda facilmente permite que os seus colaboradores, né, ao acessarem, possam, então, visualizar as reservas para os próximos dias efetuadas, ok? Também podem facilmente realizar o check-in e o check-out diretamente aqui pela tela. Então, a gente já fez a realização do check-in e ele traz habilitado esse botão, permitindo que com facilidade, ao acessar o nosso aplicativo, a gente já possa, então, deslogar e encerrar ali a nossa ocupação. Por cima aqui a gente tem os botões de reserva também que vão permitir essa facilidade, sem que seja preciso a gente acessar na lateral, ressaltando que no menu lateral a gente vai ter a reserva, né? E em reservar a gente tem outros ambientes. Na tela principal ficam disponíveis, então, apenas aqui reservas de estação e reservas de sala, mas no menu lateral a gente tem a visibilidade e o fácil acesso dos demais módulos que estejam habilitados. Então, pessoal, em salas aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem de novidade dentro das salas. Então, as salas, elas foram reformuladas, elas vieram, então, com um ar mais moderno, então a gente facilmente consegue aqui alterar data e horário, ressaltando que o horário, quando a gente inicialmente define um horário, tá? Ele sempre puxa 1 hora a mais, então ele preenche automaticamente aqui com 1 hora a mais, mas que a gente pode facilmente alterar essa configuração digitando ali o horário final que a gente deseja. Para quem, né, tiver o perfil de assistente, facilmente vocês conseguem, então, efetuar a reserva em nome de outro colaborador do grupo que vocês pertençam. Abaixo, a gente pode utilizar dos filtros para filtrar as salas, aqui a informação de sala, né, com quantitativo, então quero uma sala que tenha capacidade para tantas pessoas, escolher a nossa unidade e o nosso andar. Ou se vocês optarem, podem também estar digitando aqui o nome da sala. Então, a gente vai fazer aqui uma reserva para a data do dia 26, que seria para a data de hoje, do meio-dia até as 15 horas, a gente vai escolher a sala, então, aqui. Selecionado, ele traz a informação e a gente preenche, então, o título dessa reunião, descrição. Posso, então, adicionar aqui os nossos participantes, então ele sempre vai puxar, aqui como a gente não tem
vai ser um participante externo, então vou adicionar esse participante, cliquei. Aqui na lateral a gente define o tipo de participante, se ele é um interno, vale ressaltar que esse interno são pessoas que já utilizam do aplicativo. Se a gente tem presencial ou remoto, então vou pôr a Débora como remoto, defino o idioma do convite que eu estou encaminhando e ainda vocês têm os recursos. Então, recurso, pessoal, ele só ficará disponível caso vocês utilizem, vocês cadastrem desses recursos lá dentro, então, do painel de gestão. Então, o recurso pode ser qualquer informação que será solicitada pelo solicitante no momento da reserva, né? Alguma coisa que ele precisa solicitar. Então, pode ser aí desde um cafezinho, pode ser desde um projetor. Ah, Tia, a gente tem um projetor que ele, né, circula aqui entre as salas. Ele é, então, selecionado para ser, né, disponibilizado no momento da reunião. Então, vocês vão cadastrar essas informações lá dentro do painel. Cadastro, pessoal, do recurso, ele ocorre, então, sempre dentro do ambiente, porque em ambiente de sala, a gente está configurando de modo geral, né, estes recursos. Então, clicou sobre a engrenagem, pessoal, a gente vai ter aqui o recurso disponível e vai nos permitir, então, cadastrar os recursos que a gente deseja que o solicitante, então, solicite no momento da reserva. Quando vocês cadastrarem um recurso e informarem o responsável por este recurso, o responsável que vocês vão estar incluindo, então, aqui, será a pessoa que irá receber ali o e-mail com a informação do recurso que está sendo solicitado. Então, tirei o cafezinho, posso incluir, então, o pessoal da Copa? Pode, coloca o nome da pessoa, coloca o e-mail e toda a solicitação que for feita, a própria pessoa lá da Copa vai ser a responsável. Tiare, temos projetor, temos vídeo e imagem, né, que deve ser solicitada com o TI. Posso colocar? Pode adicionar, incluir o nome do responsável por realizar, né, e entregar este projetor na sala e ele vai ser também notificado por e-mail. Cadastrado, pessoal, os recursos passam a aparecer aqui, ó, e aí eu posso, então, informar aqui a quantidade, selecionar os recursos que eu desejo. Então, percebam que aqui eu solicitei o café, coloquei a informação da quantidade, então, para 2 pessoas, e vou finalizar, então, a minha reserva, ok? Então, feito isso, está aqui, realizamos a nossa reserva, consigo visualizar, já está reservado aqui. Se a gente, então, vamos trocar aqui só para me mostrar uma outra informação para vocês ainda dentro das salas de reunião. Então, agora, como a gente fez uma reserva anteriormente, dentro do horário do meio-dia até às 15, se outro colaborador por fazer a reserva também, tá? Ele vai ter a informação, então, ó, dos ambientes que estão reservados. Então, aqui a gente está utilizando do colaborador Mike, que colocou o horário das 12 às 13 e está trazendo a informação das salas, pessoal, que estão livres, mas também traz a informação daquela sala que a gente acabou de realizar a reserva. Então, por aqui, eu consigo ver a pessoa que realizou e que tem reserva no mesmo horário que eu desejo reservar. Então, eu consigo ver a informação. E abaixo dessa informação, o próprio sistema vai disponibilizar e mostrar para vocês os horários que estão livres, né, depois deste que já está reservado. Então, próximo horário livre é das 15 às 16, das 16 às 17, entendeu? Então, aqui facilmente eu posso selecionar um horário e efetuar, então, a minha reserva, finalizando, e ok, está feito a reserva.
Também, pessoal, dentro das salas de reunião, a gente tem uma outra configuração. Essa é uma configuração que ela também poderá ser utilizada, principalmente se vocês tiverem a opção de recorrência habilitado. Então, vamos mostrar aqui para vocês. Tenho, então, uma recorrência habilitada, né, permitindo que eu, então, possa fazer mais de uma reserva, então, em uma sala, seja ela diária, seja ela semanalmente. E a gente também, através da configuração de salas, agora a gente vai nas configurações mesmo, ela vai nos permitir, então, ó, além de anexar a informação no nosso calendário, tá? Quando for recorrência, a gente receber apenas um e-mail com todas as reservas recorrentes. Anteriormente, quando a gente falava de recorrência, cada reserva efetuada, ela recebia um e-mail. E agora, então, a gente tem a possibilidade, então, de transformar, habilitando aqui, essa reserva em uma só. Então, quando a gente for efetuar a recorrência, que vai estar habilitado o botãozinho, ó, aqui. Então, posso facilmente escolher aqui a data. Vou, então, pegar uma recorrência diária para a gente poder incluir. Vou pegar de hoje até o dia 29, então, vou definir uma recorrência de 4, determinar o horário e vou selecionar. Feito isso, finalizando a minha reserva e confirmando, tá? Ele vai trazer a informação da recorrência aqui e por e-mail eu irei receber apenas um e-mail com a informação. Então, vamos dar uma olhadinha lá no e-mail para a gente ver. E aí a gente já mostra não só a recorrência. Ai, pessoal, acho que está no outro e-mail. Isso eu vou ficar devendo para vocês, tá? Mas, por fim, ele vai receber, então, um único e-mail com essas informações, que seriam reservas do dia 26, 27, 28 e 29. Percebam também, pessoal, que outra configuração que acabou entrando e que tem novidade é o tipo e o formato aqui de AM para PM. Então, percebam que o meu, ele está num formato, então, americano, ele está, né, trazendo aqui o mês, o dia e o ano. Essa é uma configuração também nova que entrou e que poderá, então, ser habilitada por qualquer usuário dentro do seu próprio aplicativo. Então, aqui em meus dados, a gente tem, né, além do idioma e da região, que é definida pelo nosso colaborador, a gente vai ter o formato, né, de hora e o formato de data. Então, aqui a gente tem dois tipos de formato, 24 e 12. A gente também tem aqui 3 tipos de formato de data: dia, mês e ano, mês, dia, ano, ano, mês e dia. Então, isso aqui pode facilmente ser, então, alterado aí pelo seu usuário. E abaixo a gente também tem a questão de jornada de trabalho, que nada mais é do que cadastrarmos a nossa jornada e ela será puxada dentro de uma reserva de estação, né, já preenchendo automaticamente o nosso horário. Então, basta daí selecionar a nossa data e a nossa unidade. Vale ressaltar, pessoal, que essa configuração ela não fica fixa, então ela nos permite poder alterar, né, o horário com facilidade, basta selecionar para que a gente possa, então, efetuar ali a reserva da posição que a gente deseja. Outra novidade que entrou também, e principalmente para quem estiver utilizando do ambiente de estacionamento, é a configuração, então, de cadastro de dados do veículo. Então, vocês, através do painel, essa é uma configuração, pessoal, que ela vai estar disponível, tá? Dentro de grupos, então, é uma configuração que será habilitada dentro de um grupo. Aqui em estacionamento, a gente vai na opção de reserva
e a gente tem a facilidade de habilitar os dados do veículo e ainda, né, informar se essa solicitação que a gente está fazendo no momento da reserva, ela deve ser opcional, né, ou ela deve ser obrigatória. Eu vou torná-la obrigatória para que vocês possam ver. Então, configurado. No momento que a gente for, então, efetuar a reserva do estacionamento, já traz, então, aqui o veículo. Então, se eu tentar, vamos desselecionar, se eu tentar reservar sem selecionar o meu veículo, o sistema não vai permitir, porque os dados é obrigatório, então lembrando que essa configuração será definida por vocês. Então aqui eu tenho um carro, mas eu posso facilmente então adicionar outro, né? Então vamos lá. Vou Yamaha, vou selecionar, vou escolher um modelo aqui, tá? Vou pôr a cinza e vamos pôr aqui a nossa placa. Então, perfeito, e adiciono, ó, e aqui ele já passa, então, a aparecer, tá? Basta, então, escolher o modelo que eu desejo, ir para a planta e escolher, então, aqui o meu estacionamento e, então, reservar para que apareça. No momento que eu efetuo a reserva, então, lá no histórico, lá em ocupação, pessoal, tá? Eu vou ter as minhas informações, ó, de reservas. Perfeito, tem a vaga. E aqui em ocupação, vocês que são gestores, facilmente conseguem, então, buscar todas as reservas, né, que tenham aqui o veículo, então, cadastrados. Traz sempre para vocês qual é a marca, o modelo, a cor e a placa. Então, essa informação fica visível na tela e no momento que vocês, então, exportarem isso também, vai estar lá na exportação essa informação para vocês. Ah, check-in e check-out, pessoal, vale ressaltar, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do check-in e do check-out. Sempre que a gente falar de check-in e de check-out, precisamos acessar o aplicativo. Em minhas reservas, então, a gente já vê, ó, aqui a gente tem os botões. Deixa eu editar uma reserva para que vocês possam, então, visualizar. Dia 26, vamos pegar o horário das 10h40 para vocês verem. Então, toda vez que o check-in estiver próximo, habilita, então, o botão. Eu acho que ambiente, sala. Deixa eu só confirmar. Tempo de tolerância, vamos passar para 20 minutos aqui para a gente aumentar. E o de, deixa eu ver agora, salas. Então, pessoal, vale ressaltar que o check-in ele sempre vai ocorrer aqui dentro do aplicativo. Então, vocês vão ter disponível, então, a visualização através do Minhas Reservas. Pela tela principal, se acessado pelo computador, ele também vai ficar aqui na tela principal, então ele vai permitir isso. E a gente, então, pode clicar, digitando o nosso QR Code. Se for acesso, então, pelo celular, vale ressaltar que pelo celular o processo vai ser também de Minhas Reservas. Então, vou clicar lá em Minhas Reservas, para que eu possa, então, visualizar aqui e poder realizar o meu check-in. E ele vai, então, abrir a câmera aqui do meu celular. E aí eu vou apontar ali, é claro, para o meu QR Code e vou fazer a leitura. Na tela principal, a gente também tem a informação do check-in e do check-out. Então, também vai permitir que a gente, então, clique e ao clicar, eu vou apontar para o meu QR Code para confirmar ali, então, né, a minha reserva. Quando a gente clica, pessoal, no check-in aqui e no check-out,
que ele vai abrir, então, a câmera do celular, é muito importante verificar se a gente está apontando realmente para a posição que a gente deseja. Caso esteja apontando para um QR Code que não é referente à sua reserva, ele vai informar que você já possui uma reserva em outro ambiente e não vai permitir que você faça o check-in. Então, caso isso aconteça, verifique o nome, verifique a posição, a sala, se está correta. Feito isso, o check-in ficou realizado e aí, é claro, habilitado, a gente depois passa de azul para vermelho com o botão de check-out. Por último, aqui em meus dados, pessoal, a gente viu sobre, então, formato, né, o tipo de formato, idioma. A gente viu aqui a minha jornada. Tirei, não quero remover a minha jornada, deleto e salvo a informação, salvo a configuração. E aí ele passa a não puxar mais. Por aqui vocês também facilmente podem, então, incluir, adicionar novos veículos, né, favoritar aquele que vocês desejam, para no momento que for fazer a reserva já puxar automaticamente. Por aqui vocês também editam, então é aqui que vocês realizam a edição, se colocou uma placa errada, se colocou o modelo, e também podem excluir e remover aí os dados do veículo, caso realizado uma troca. A pessoa trocou o modelo do seu carro, facilmente exclui aquele, adiciona um outro ou apenas edita a informação. Por último, a gente também tem a facilidade agora, né, de permitir também que os nossos colaboradores, os nossos usuários, possam, então, adicionar, incluir a foto deles, para que no momento que a gente for, então, fazer a reserva e se tiverem o real time habilitado, passe a aparecer, né, o rostinho de cada um dos colaboradores que estão utilizando. Então, se eu clicar aqui, eu já tenho a informação não só do nome dessa pessoa, mas também consigo, então, visualizar a sua foto, e até mesmo se eu desejar localizar alguém, ele já traz não só o nome da pessoa, como também, né, a foto do nosso colega de trabalho, trazendo também as informações dos locais reservados por ele, permitindo e tendo a facilidade da gente ver o local que foi reservado e, se desejar, também reservar ao lado deste colaborador. Pessoal, dentro aqui do nosso aplicativo, então, vocês viram, né, as facilidades, as novidades que chegaram aí para vocês. Eu vou abrir agora para que vocês possam tirar as suas dúvidas, e eu quero também saber se já estão utilizando do Real Time, se já conheciam essas novidades, pessoal. Tiare, bom Oi, dia. Patrícia, bom Obrigada pela dia. explicação. Eu só estou com um problema que no começo eu não estava com o som ativo e eu não via onde que fica o real time. Você poderia só me mostrar de novo rapidinho? Claro, mostro sim. Obrigada, desculpa a Laura e a Cláudia que já estavam aí na sala. Não, sem problema. Vamos lá. O Real Time, Patrícia, ele vai ser habilitado aqui dentro do painel de gestão. Então, ele vai ser aqui no aplicativo, na personalização. Tá? Legal. Aqui, como a gente edita a imagem de fundo e tudo, na tela de início, que é a tela principal, a gente vai descer até o Real Time. Se o teu estiver oculto, basta clicar em exibir. Feito isso, Tá. desce lá embaixo e salva a configuração para que ele passe a aparecer no aplicativo. Tá? Então, beleza. Aqui pode ser ligado e desligado a qualquer momento, tá bom, Patrícia? Tá bom, ótimo. Feito? Eu tenho uma outra dúvida, se me permitirem já seguir com a outra, é assim, a gente não implantou ainda, eu estou fazendo os testes para poder implantar e passar aqui para o pessoal, a gente tem aquele limite de recorrência, né, de antecedência que você pode agendar. Então, hoje eu consigo marcar para os próximos 5 dias. É isso, né? Se eu colocar 5 como limite. Então, dentro do grupo você está de falando, né? grupos, isso. Aí eu Tá. coloquei, quer ver, em estação de trabalho. Configurou a recorrência ou Isso. limitar o máximo de dias de antecedência?
Aqui a gente tem uma diferença. A recorrência, ela vai permitir que eu consiga repetir uma reserva na mesmo horário, na mesma posição, tá? Então, é a repetição. A limitação, ela me permite chegar até tantos dias à frente. Então, só para a gente mostrar um exemplo, tá? Eu vou determinar que eu queira fazer uma recorrência de 5 dias. Porém, ele só pode fazer reserva com até 4 dias para frente. Então, aqui a recorrência está maior, não tem problema, porém, a permissão de fazer, ela está um pouquinho menor. Então, no momento que eu salvo isso, e o colaborador, deixa eu só pegar um colaborador aqui para gente, vamos pegar o Luiz aqui, e o colaborador tenta fazer a reserva repetindo, então o botão já está habilitado aqui. Se ele tentar fazer, por exemplo, para a semana que vem, né, do dia 1, por exemplo, ele já não vai conseguir, porque ele já passou dos 4 dias, só para você entender, ó. Se eu tentar, o sistema vai dizer que ele passou. Se eu tentar com a data de hoje, então vamos lá, hoje, mas eu quero o meu máximo, então eu vou pegar aqui o horário da tarde e eu quero o meu limite máximo, que é de 5. Então, quero 5, vou salvar. Lembra que a gente colocou 4 dias. Ele vai fazer 4, mas não vai fazer uma. Eu acho que o Luiz Tá. reserva. O ideal é que sejam iguais, então, né? Imagina. Exatamente. Tá. Deixa eu voltar lá, porque o Luiz estava com uma reserva aqui. Vamos lá, dia 26 das 14. Então, aqui, ó, se eu colocar 5 e salvar, perfeito. Peguei aqui, vou lá na planta, tá? Então, olha só, vou reservar, ok? Eram 5 repetições que ele poderia fazer, porém é só 4 dias. Então, o sistema vai informar para ele que das 5, ó, a recorrência, ó, só 4 serão feitas. Fez uma para o sábado. Ela fez uma para o 4. sábado. Porque sábado deve estar. Deve estar habilitado, tá? Mas é Mas isso, ele fez nunca vai. 5, né? Ele acabou fez fazendo 5. 5, eu não sei por que ele fez 5. Deixa eu ver aqui. 4. Deixa eu trocar. Salvar. Eles têm que fazer só as 5 ali. Vamos remover todas. Deixa eu ver se o Luiz não está com alguma coisa liberada também. Que a gente usa. Não, o Luiz está seguindo aqui a regra, tá? Então vamos lá de novo. Mas é isso, ele vai fazer sempre dentro, se ele tenta fugir daquilo, ele não consegue. Então, dá o meio-dia aqui, vou repetir 5. Salvei, vou escolher o horário, planta. E ao reservar. Mas é que você colocou recorrência de 5 dias para 4 dias à frente, ó, né? A recorrência de 4. Hoje mais 4, acho que foi isso. Exatamente, tá? Então, lembra que a gente pegou 5, que era o máximo, só que ele só fez 4. Se o Luiz tentar para semana, por semana, também ele não vai conseguir, porque o à frente é só 4 dias. Então, aqui a gente tem outro exemplo, ó, nova reserva. Vamos pegar toda quarta-feira, por exemplo, para você ver. Ó, semanalmente, toda quarta-feira. Se eu colocar 5, lembra que eu só tenho 4 dias para frente. Então, ele também não vai permitir. Deixaria, né? Não é para deixar, ele não vai deixar, e aí ele só vai fazer uma. Ó, só uma que foi efetuada, que seria do dia 27. Então, quando a gente tem essa regra dentro, mesmo que você fale, Tia, eu vou dar tantas repetições. Não, perfeito, você pode. Só que o que vai determinar essa quantidade de repetições é justamente o máximo. Tá? Se eu trocar e colocar que é sempre 15, beleza, eu faço as 5 da semana, consigo mais 5, só que a partir do momento que eu passei das 15, o sistema bloqueia, né? Independente de ser diária ou semanalmente. Então, a gente sempre costuma dizer, Patrícia, que essa é a melhor prática que vocês podem colocar dentro da empresa. Porque, de certa forma, vocês não permitem que o colaborador faça a reserva para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. A gente já teve situações de ter empresa que tinha reserva até 2035. Nossa, que beleza.
Que Pensa, garantia de emprego, né? pois é, né? Então, o limitar o máximo, ele traz essa boa prática para dentro do escritório e vocês também têm essa visualização, esse controle aí, né, de quantas reservas até a frente podem ser efetuadas. Mas aí o que você indica seria 5 o máximo de dias de recorrência e 4 para reserva, é isso mesmo? Ou é 5 e 5? Tem dúvida aqui. É o que muitas empresas utilizam, tá? Eu costumo dizer o seguinte: se você vai pôr uma recorrência, mas você também quer limitar, pode pôr as duas iguais, não tem problema. Tá. Tá? Mas isso, Patrícia, vai muito do dia a dia de vocês, tá? Tem empresa que coloca 15 dias para frente, mas deixa só para semana, permitindo que eu faça da primeira semana, depois eu entre de novo e faça, né? Isso vai muito aí das regras de vocês. Porque às vezes a pessoa não vai uma semana, talvez não vai na próxima, então isso vai bastante aí da regra que você tiver. Se você falar, não, Tia, tem que vir todas as semanas, pode tranquilamente colocar 15, 15, a pessoa já faz as reservas para as 2 semanas, encerrou aquelas duas, ela entra, faz de novo para mais 15, né? Então ela É, a vai gente entrar deve, 2 vezes no mês para reservar e sim. tá feita as A reservas. gente deve fazer 5 só. E aí tem o campo de limitar quantidade de reserva por período. Precisaria ter isso? Não, né? É, Teoricamente. a não ser que você tenha uma disputa de espaço, né? Por exemplo, eu tenho a minha capacidade é menor do que a quantidade de usuários. Aí sim é interessante você optar por ela, porque daí você vai determinar, né, uma rotatividade um pouco maior, definindo que cada usuário pode realizar tantas reservas por dia, por semana ou por mês. Então, aquelas empresas onde o espaço está um pouco reduzido ainda, tem 100 mesas, mas tem 180 colaboradores, elas utilizam justamente para ter essa rotatividade. Então, a gente vai estipular que esse usuário deve vir, por exemplo, 3 vezes na semana. Então, a pessoa vai Tá. escolher os 3 dias ali da semana, de segunda a sexta, que ela irá para o escritório. E assim, daí cada colaborador vai se ajustando, mas vai utilizar todo o escritório durante a semana sem dificuldade. Ah, entendi. Tá. Perfeito? Legal. Então, pessoal, lembrem-se sempre que quando a gente falar das regras, né, que vai estar ligada à utilização do usuário, vou fazer a reserva, ela está dentro dos grupos. Quando a gente falar da posição ali, tá, é no mapeamento ou é em ambientes. Novidade para vocês, tá? Principalmente quem vai utilizar aí da recorrência, tá? Então, não esqueçam aqui, ó, que vocês têm que enviar a notificação para o anfitrião, tá? Enviar e-mail de reserva para o convidado interno. Então, é aqui que vocês definem. Toda vez que vocês utilizarem, incluírem um convidado, tem que estar habilitado para que o seu convidado, tá, interno e externo, eles recebam. A mesma coisa, pessoal, vai ser ali para a questão da reserva, tá? Então, principalmente se tiver recorrência, notificação não, se tiver recorrência, né? Hoje a ideia é manda apenas uma notificação com todas as recorrências visíveis dentro deste e-mail notificado, tá ok? Então, não esqueçam de deixar habilitado ali. Essa configuração pode ser habilitada e desabilitada por vocês a qualquer momento. Mais alguém, pessoal, para trazer para a gente? Eu tenho mais uma pergunta, se Claro, ninguém mais Patrícia. tiver, se a Cláudia Não. não tiver. A gente colocou o estacionamento também. Só que aqui a gente tem 6 vagas que são utilizadas por ordem de chegada. Tá. Só que hoje o que acontece é as pessoas não sabem quantas vagas já foram utilizadas. Então, elas muitas vezes chegam no estacionamento e têm que dar a volta no quarteirão para estacionar em outro lugar. O que Uhum. eu estava pensando é deixar o QR Code disponível aqui no espaço de convivência, alguma coisa assim, a pessoa chega e dá um check-in na vaga. Não Uhum. sei se vai funcionar, vai ser uma tentativa. Como que eu Certo. deixo isso programado no sistema? Tá, ótima pergunta. Patrícia, o sistema de vaga de vocês hoje tem alguma cancela, alguma coisa do tipo? Tem uma nobrista lá embaixo.
Tem só o manobrista lá É, eu embaixo. posso até ver se ele fica, sabe, Aham. com os QR codes lá e assim que chegar, pedir para a pessoa registrar. O que eu ia propor para você, tá? Não necessariamente precisa deixar os QR codes com o manobrista, tá? O que você pode e que é bastante utilizado é o fato de você habilitar o check-in sem QR code, tá? Para o pessoal do estacionamento. Porque ele estacionou o carro, vai ficar o botãozinho habilitado, então, ó, só para você ver, habilitar o check-in sem QR code, eu vou salvar, tá? E aí a pessoa mesmo vai acessar o aplicativo lá e vai fazer o seu check-in. Então, deixa eu pegar, voltar aqui para mostrar para você o que eu acho mais prático e mais viável do que você talvez, né? E é claro, se o colaborador também não fazer, a ideia do manobrista não é Então, ruim, porque do manobrista, né? Só que vai ocorrer, às vezes, do manobrista não estar no local. Então, vamos alterar a data só para mim te mostrar. 26, vamos pegar o horário das 11 horas e vou confirmar. Então, quando a gente habilita aqui o botão diretamente, sem a leitura do QR Code, a pessoa efetuou a reserva, cheguei no meu espaço, eu clico no check-in e eu só confirmo, tá aqui, fiz o meu check-in, já tá ali contabilizando. É claro que aqui em ocupação a gente já vai ver que a vaga, então, foi e já está sendo utilizada, tá? Vocês hoje, Patrícia, estão utilizando de planta ou vocês estão utilizando reserva por limite? tá por limite. Por limite. Tá. Então, por limite sempre vai trazer a informação, né? Ele vai caindo conforme vai sendo reservado. Então, se a tua disponibilidade é 6, conforme vai sendo reservado nos horários, se tiver, reserva para o período da tarde e tiver 6, quando eu tentar reservar, eu não consigo, só vou ter a É. visibilidade dos próximos dias, tá? Então, por isso a importância de ter a questão do check-in habilitado, ter o tempo de recorrer, tempo de tolerância, desculpa, para fazer o check-in. E, é claro, manter essa informação sempre ali para o usuário, pessoal, fazer o check-in, não esqueçam, né? Porque se ele não fizer, vai habilitar e outra pessoa consegue sem problema nenhum, tá? Se você deseja, Patrícia, ter a informação, Tia, eu quero todo dia passar ali também para o manobrista a quantidade de carros para que ele faça a verificação. Através aqui do grupo, você pode habilitar aquele limitar mínimo de dias de antecedência, estipular um dia e aí você basicamente está então fazendo que os colaboradores se programem, né, para efetuar as reservas. Então, quando a gente coloca o mínimo de um dia aqui, significa que de amanhã para frente eu consigo fazer minha reserva. E aí, ao final do dia, tu vai ter a relação do dia seguinte, porque a pessoa tem que fazer com um dia de antecedência a reserva do estacionamento, né? Principalmente empresas aí que, né, dividem estacionamento ou que fazem o pagamento e precisam, né, tá passando essa relação, né, ali pro pessoal da cancela, eles acabam sempre utilizando esse limitar mínimos de antecedência, 1, 2 dias, porque aí facilmente todo dia, uma vez que você define, você lá através do relatório vai ter a relação, né, para frente das reservas efetuadas e vai conseguir, então, entregar ali para sua cancela, tá? Então, essa é uma outra opção aqui que você teria, tá? Tá. Como você está falando só de 6 QR codes, como a gente está falando de por limite, o limite é um QR code só. Então, fica fácil, sim, né, Entendi. É, de entregar ali para o manobrista ou até mesmo para quem fica na cancela esse QR Code e também dar essa relação. A pessoa chegou, o manobrista, né, ou deixa na própria cancela ali sim. a impressão desse QR Code, a pessoa chegou, ela vai abrir a câmera, vai fazer a leitura e o manobrista vai verificar também essas posições que estão entrando. Sim. E aí, no caso, eu teria que ter a reserva prévia, é isso? Tem que efetuar a reserva, tá? O colaborador sempre vai ter que efetuar a reserva aqui dentro, né? Então, ele precisa reservar a vaga que ele vai, né? Então, informar a data e tudo mais, para que aqui dentro a gente consiga ver
essas reservas que estão sendo utilizadas, tá, Patrícia? Então, sim, é importante que ele faça, ó, porque daí vocês também conseguem acompanhar isso. E é claro, acaba abrindo espaço, né, Patrícia, para aquela pessoa que precisa ir. Porque vamos dizer o seguinte, você vai estipular aqui dentro do grupo uma regra de mínimo de um dia de antecedência. Mas vamos dizer que uma pessoa perdeu, ou ela não foi para o escritório, ela tinha se programado, fez a reserva e ela acabou, então, que não foi, a sua reserva expirou, tá? A gente tem ali o mínimo de um dia de antecedência. Mas vocês, com o perfil de admin, manager e assistente, podem facilmente, né, então, reservar ali para outra pessoa. Então, caiu, tá vendo que tem uma vaga desocupada, alguém precisa utilizar, você pode fazer a reserva para a pessoa poder utilizar aquela vaga, vocês gestores, né, que tem a possibilidade de reservar para terceiros. Mas aí dá muito trabalho. No way. Ficar reservando vaga de estacionamento não vai rolar. O que eu estou pensando, eu não sei se vai funcionar. Porque hoje, como é por ordem de chegada, se a pessoa fez a reserva, mas outra entrou, o manutenista não vai falar, tem uma reserva aqui. Entendi. Dificilmente, ele vai olhar a reserva, ele trabalha para outras empresas, ele nem é nosso funcionário. Uhum. Então, acho que vai ser difícil, assim, por isso que eu pensei, a pessoa chega e faz o check-in, sem reserva, entendeu? Entendi, Não tem também uma reserva prévia. Tem essa possibilidade também, tá, Patrícia? Tem? Aí como que faria? Você tem facilmente como deixar habilitado. Deixa eu ver como que eu estou aqui. Vamos pegar outro usuário só para mim te mostrar. Vou pegar esse aqui, tá? Então, ó, se vocês têm 6 vagas disponíveis, então vamos lá, tá? Eu vou utilizar aqui do estacionamento. Tá? Então, vou, por exemplo, pegar ali o meu. Você pode depois testar também aí no teu, tá? Copia aqui o QR Code do teu por limite. E o que que vai acontecer? Como é por chegada, né? Facilmente eu posso, então, abrir o aplicativo, tá? Seja do meu celular, vamos dizer que vamos fazer pelo celular, porque o pessoal vai estar no celular, tá? Sim. Então, tá, beleza. Vou estar no meu celular, vou clicar em check-in, tá? Ele vai, então, ter a abertura. Você pode deixar esse QR Code num espaço, em uma posição, né? Se tem uma cancela que abre e fecha, você pode digitar. Aqui eu só vou digitar para a gente ver, ó, e vou confirmar, então, tá? E aí, no momento que ele fizer isso, essa é a famosa reserva hot desk, tá, Patrícia? Então, ele tem sim a possibilidade de ler ali o estacionamento que ele tá, e aí ele vai informar. Eu vou ficar período da tarde, 4 horas, eu vou ficar o dia todo, então vou por 8, vou por 9 horas e vou fazer o meu check-in, tá? Realizei, beleza. Toda vez que eu utilizar do hot desk para fazer a reserva da minha vaga, para informar que eu estou utilizando uma vaga, tá? Vai caindo. Então, já não tenho mais 6, eu tenho 5. O próximo que chegar, abrir a câmera aqui e realizar a leitura através do check-in, vai ser o mesmo processo. Então, mas ele vai conseguir, desculpa, te interromper, mas ele vai conseguir saber que só tem 5 ou não? No por limite, eu acho que não, porque o hot desk ele não traz essa informação, tá? Tem que ser a planta. Tem que ser a planta. Ele vai ter que entrar daí na planta, tá? Então, facilmente, você tem esses 2 caminhos, tá, Patrícia? Ou a pessoa vem pelo hot desk, mas ela não vai ter a informação e a hora que atingir, ele trava, ele não, quando a pessoa tentar, vai dizer que não tem mais vaga, ou ele vai vir aqui em reservar, vai no estacionamento e vai fazer a reserva normal, colocando a data, o horário, e daí vai ver a visualização, tá? Então, assim, quem utilizar do hot desk quando atingir as 6, o 7º que tentar não vai conseguir. É só vir aqui em reserva no estacionamento, que daí ele já vai mostrar que realmente não tem, tá? Então é isso. Aí fica bem a critério, tá, Patrícia? Eu acho interessante se passar
esses dois tipos de informação que a pessoa pode sim realizar, né, através do check-in e do check-out do celular dela, mas é importante deixar claro também que no momento que as 6 vagas forem ocupadas, o Hotdesk ele já vai abrir uma outra informação dizendo que não existe mais vaga ali, tá? Então é para a pessoa, quero confirmar mesmo que não tem, vai lá no reserva, vai no estacionamento, digita a data e horário, que ele também vai trazer a mesma informação dizendo que não tem mais vaga, só mostrando para os dias seguintes, tá? Então eu acho bem válido passar essa informação, né, para o colaborador ficar bem ciente. Posso efetuar minha reserva ou diretamente em reservar, ou diretamente pelo Hotdesk. Tá? E eles vão acabar, você sabe, Patrícia, utilizando pelo Hotdesk, que eles vão achar. Eu acho também muito mais rápido, né? Principalmente se você colocar, né, o QR Code na cancela para fazer a leitura dele, a pessoa já clica, já aponta e já informa. Ele é bem mais intuitivo, né? Porque eu já informo o meu horário e pronto. Aqui eu tenho que preencher a data, o horário, né? Se tiver mais de um estacionamento, tem que selecionar e aí reservar. Tá bom. Feito? Tá legal. Vou ver como que a gente faz aqui. Obrigada. De nada, Patrícia. Obrigada pelas explicações. Acho que já está tudo claro para mim. Que ótimo. Fico feliz em ter ajudado e agradeço aí a participação de todos. A gente vai encerrar, então, a nossa webinar, porque provavelmente muita gente já tem reunião. E, pessoal, a gente fica aí à disposição aí para vocês. Se alguém precisar, tiver alguma dúvida, não deixe de nos procurar por e-mail ou até mesmo pelo nosso canal de suporte, que é o help@deskb.co. Tá, joia. Perfeito? Obrigada. Uma ótima semana a todos, pessoal. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.